Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal Mundial. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa, inclusive, emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Preciso falar agora sobre Inestrosa, Cruzeiro e Botafogo, os principais clubes brasileiros interessados na aquisição do colombiano de 22 anos de idade, recuaram nas tratativas. Tudo por causa da intransigência do Atlético Nacional, o clube que detém 50% dos seus direitos econômicos, está fazendo uma série de exigências, entre elas pagamento de 10 milhões de dólares. O Atlético Nacional também quer ficar com 20% da mais-valia, ou seja, 20% de um lucro de um clube brasileiro quando da venda do Inestrosa para outro time. Para piorar, o Atlético Nacional ainda exige que esse clube brasileiro que quiser ficar com o Inestrosa aceite que ele permaneça na Colômbia até dezembro desse ano. Diante desse cenário, Botafogo e Cruzeiro recuaram e estão desistindo da contratação. Só para completar, uma última do Cruzeiro, volante Wallace,
que foi contratado na temporada passada por quase 40 milhões de reais, recebeu recentemente uma oferta de um time da Ásia. Raposa recusou o acordo. O Wallace também disse que não quer sair de Belo Horizonte. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente. A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e 1 gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero te explicar como o Leonardo Jardim foi parar no Cruzeiro. Para mim, a principal contratação da era Pedro Lourenço é justamente a do técnico português. Não fosse por ele, e certamente os 274 milhões de reais investidos pelo Pedro Lourenço desde que virou dono da SAF do Cruzeiro seriam muito mais mal avaliados. O Matos, inclusive, não teria deixado o clube pela porta da frente e o principal, o Cruzeiro não estaria na briga pelo título. Tudo andava muito mal até que o Leonardo Jardim foi contratado e reorganizou as coisas, colocando vários jogadores em má fase para atuar e jogar bem. Pois bem, não há um pai da criança em relação ao Leonardo Jardim. Não foi o Paulo Pelaipe, não foi o Pedro Lourenço, não foi o Alexandre Matos. O nome do técnico português surge de uma ligação do empresário dele, Hugo Cajuda, que é também representante do Abel Ferreira, para o Alexandre Matos. Hugo e Matos já se conhecem dos tempos de Palmeiras, por conta do Abel Ferreira. O Matos recebeu a ligação do Hugo Cajuda e ouviu que o Leonardo Jardim, enfim, cogitaria trabalhar no futebol brasileiro. Ele já havia recebido, por exemplo, propostas de São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros, mas sempre com recusas em momentos anteriores. Dessa vez, no início dessa temporada, o Leonardo Jardim cogitou vir trabalhar por aqui. Assim que o Matos recebeu a ligação, entendeu que esse era o técnico que precisava ser contratado, convenceu o Pedro Lourenço a abrir negociações e foi ele quem conduziu o acordo para que o técnico português se tornasse o comandante da Raposa. Com uma observação importante, hoje Leonardo Jardim custa metade do salário do Abel Ferreira. O Abel ganha no Palmeiras cerca de 3 milhões de reais mensais, o Leonardo Jardim custa à Raposa 1,5 milhão de reais por mês. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Leonardo Jardim, que se transformou no manager do Cruzeiro. Quem é mais antigo vai lembrar que o Vanderlei Luxemburgo, enquanto técnico dos bons, adorava essa expressão. E o sonho dele era ser manager por onde passasse. Como técnico e dirigente, é o cara que toca absolutamente tudo no departamento de futebol. Contratações, é ele quem indica e escolhe. Saídas, tudo passa por ele. Planejamento de treinos e de jogos, dessa maneira que vai funcionar o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Técnico que havia sido contratado no início da temporada sem tantos poderes, mas foi conquistando a confiança do dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. E a saída recente do Alexandre Matos só fortalece o nome do Leonardo Jardim, o português que foi o grande responsável pela virada do Cruzeiro nas últimas semanas, vai passar a mandar em absolutamente tudo. Importante contar que o Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, e o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo, vão ser os alicerces, vão dar sustentação aos pedidos do treinador. Entre os reforços desejados pelo Leonardo Jardim estão o zagueiro, o Vitor Gabriel, que é do Sport, está emprestado ao Internacional, é a prioridade, além de atacantes de lado de campo.
o Leonardo Jardim gostaria de pelo menos 2 reforços para essa posição. Hora de falar agora sobre mais um clube interessado em Léo Jardim, goleiro do Vasco, que recusou na última sexta-feira a 4ª proposta de renovação de contrato feita pelo Cruz Maltino. O mais novo interessado, o Fluminense, pelo menos de acordo com a informação do jornalista Paulo Brito. A gente já havia noticiado que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram de perto a situação de Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que o vínculo do Léo Jardim é prorrogado de forma automática por 1 ano, assim que ele completar 50% das partidas oficiais do Vasco nessa temporada. Faltam 3, 4 jogos, depende muito também do avanço do Vasco em relação às competições de mata-mata, mas não vai fugir muito disso. A tendência é que o Léo Jardim ainda, assim que o Super Mundial termine, que o Léo Jardim tenha alcançado essa marca e, por consequência, tenha prorrogado seu contrato. A grande questão, e atrás dessa informação que eu estou buscando, qual seria o valor da multa para a saída do Léo Jardim em caso dessa prorrogação automática do contrato? E é baseado nisso que o Vasco, que o Cruzeiro, o Palmeiras e agora o Fluminense estão de olho no jogador. Léo Jardim, que tem recusado as propostas de extensão do vínculo com o Vasco por não acreditar no projeto esportivo. A questão não é nem financeira, mas o Léo Jardim tem dito para as pessoas próximas que gostaria de ir para times que brigam por títulos importantes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.